Isomeria geométrica é o ponto que envolve aqui um dos tipos de isomeria espacial. Eu vou falar um pouquinho das duas só para você poder entender, tá? Aqui, como eu falei com você antes, eu não consigo identificar a isomeria de cara só olhando a fórmula estrutural, tá? Eu tenho que botar na fórmula estrutural respeitando a geometria da molécula. Isso é isomeria geométrica, tá bom? E aí, aqui, a posição espacial dos grupos é que faz toda a diferença para mim, tá? Então tem dois tipos: a isomeria geométrica e a isomeria ótica, tá? Eu vou falar agora da geométrica para vocês, que é uma das mais tranquilas que eu acho entender, tá bom? Tem uma lógica bem simples. O que acontece? Essa isomeria ocorre aonde? Se eu tenho, deixa eu ver se eu consigo me ver aqui com vocês. Se eu tenho uma ligação dupla, tá, entre dois átomos, eu não consigo girar essa ligação. É travada para mim. Se eu tenho uma ligação simples entre dois átomos, essa ligação ela tem livre rotação. Ela pode girar livremente. Então, se eu estou com um cara ligado para cá, um cara ligado para cá, na ligação simples, não importa para mim. Porque ele pode estar aqui ou aqui. Ele vai ficar mudando de posição o tempo todo ao sabor do vento. Se eu tenho uma dupla ligação, essas posições são travadas agora. Ele estar assim ou ele estar assim faz diferença para mim. Assim como se eu tenho um ciclo, tá? Ó, tem um ciclo aqui. O meu dedo está para frente aqui nessa posição, ó, faz diferença. Se meu dedo estiver na posição contrária, faz diferença também, porque eu não consigo girar o ciclo, só se eu quebrar a molécula. Sacou? Então, qual é a condição que eu tenho que ter aqui para que haja isomeria geométrica? Ó, uma única condição: os ligantes do mesmo átomo devem ser diferentes. Então, vamos ver aqui. Vou desenhar para vocês. No caso de ligação dupla, que é a primeira situação que eu travo a ligação, eu tenho que ter aqui, ó, um ligante A diferente do ligante B. E um ligante D diferente do ligante E. Se for um ciclo, mesma coisa. O ligante A e o ligante B, que estão no mesmo carbono, têm que ser diferentes. Assim como o ligante D e o ligante E aqui. Só que assim, A pode ser igual a D ou pode ser igual a E. B pode ser igual a D e pode ser igual a E, não importa, tá? A única condição é que no mesmo carbono tem que ter ligantes diferentes. Porque aí, se tem um cara para cima e um cara para baixo diferentes, opa, tem diferença. Se eu bater o olho, vai ter diferença na posição deles. Tá bom? E pode acontecer numa situação mais... Ah, não, no próximo que eu vou falar disso. Tô misturando as coisas de uma vez aqui, tô adiantando. Duas situações são essas, tá? Ou tem dupla ligação com ligantes diferentes, ou tem ciclo com ligantes diferentes. Ah, mas tem dupla ligação com ligantes iguais. Não tem. E repara, os dois carbonos da dupla têm que ter ligantes diferentes entre si, tá? Então o AB e o DE têm que ser diferentes, tá? No ciclo, o A e o B tem que ser um diferente do outro, e o D e o E tem que ser diferente do outro. Não é um ou o outro, não. É I, tá? É uma junção de fatores. É uma condição mais delicada, tá? Então, liga para isso aqui, tá? E aí, ó, o caso mais comum de ter aqui, de classificar esses ligantes em relação à posição deles, é a isomeria cis-trans, que é um tipo de isomeria geométrica baseada na semelhança dos ligantes. Isso aqui não é uma coisa específica de química só, galera. Você pode ter isso, por exemplo, em geografia. Cisjordânia é o lado, ou a porção de terra ao lado na margem que está do lado do território de Israel. Transjordânia é a porção de terra que está depois do Rio Jordão. Então, cis e trans tem a ver com isso, tá? Também. Não é exclusivo de química. E aí, por que tem esse negócio de cis e trans, então? Falei com vocês agora, eu vou desenhar. Na ligação simples não rola isso, porque se eu estou aqui com uma ligação simples, ó, de um carbono com outro, por exemplo, e aqui eu tenho, vou desenhar em estrutura tridimensional para você ver melhor, um ligante A, um ligante B e um ligante C, sei lá, e aqui eu tenho um ligante C
um ligante B e um ligante A, quem garante que vai ficar tudo no mesmo lugar aqui? Se a rotação é livre, galera, esses caras vão ficar rodando de um lado para o outro, e não vou garantir que o A esteja em cima ou o A esteja embaixo, que o B esteja em cima ou para trás ou para frente. Isso é aleatório, eu não consigo prever. Já quando eu tenho uma dupla, vou dar um exemplo agora de uma molécula para valer, para você ver. Ó. Tipo isso aqui. HCH3. Repara, ó, os ligantes do mesmo carbono são diferentes. E aqui eu tenho CH3 e H. Os ligantes do mesmo carbono são diferentes. Nesse caso, eu tenho uma condição para ter isomeria geométrica. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar, que é a parte legal, um plano que corta essa dupla aqui no meio. Ó. Já que ela não pode girar, concorda? Então, ela vai ser o eixo que vai dividir a molécula sem que a molécula possa girar. E aí eu vou olhar. Os caras iguais estão do mesmo lado desse plano ou de lados diferentes? Nesse caso, ó, o CH3 está de um lado e o outro CH3 está do outro lado. Eu vou olhar um carbono em relação ao outro, tá? E no carbono da direita eu tenho hidrogênio para cima e da esquerda, né? E no da direita eu tenho hidrogênio para baixo. Então os caras estão aqui em posições diferentes. Então, esse tipo de molécula aqui, eu chamo de trans. Esse composto seria o trans. O nome vem antes, tá? Isso aqui tem 4 carbonos, é o buteno 2. Trans, but, 2-eno. Por exemplo. Qual seria o similar dele, o oposto dele, né? Seria isso aqui, ó. H3C, C, dupla C, H, H, CH3. Vou traçar aquele plano que corta aqui a dupla. CH3 do mesmo lado do plano. Os hidrogênios estão de lados também iguais em relação ao plano. Então, eu vou ter nesse caso o cis, but, 2-eno. Cara, repara, eu só consigo enxergar isso se eu desenhar a molécula seguindo a geometria dela. Lembra, o carbono que faz dupla é um carbono sp2. Tem geometria trigonal plana, tá? Então isso faz diferença na hora de desenhar. E também tem um ciclo. Como é que ficaria no ciclo? A mesma coisa. Ó, vou desenhar um exemplo para você ver aqui. Ó. Desenhar um ciclopropano aqui. Esse cara com cloro e hidrogênio aqui. Esse com cloro e hidrogênio aqui. Esse com cloro e hidrogênio aqui. Esse com cloro e hidrogênio aqui. Eu vou fazer o que? Eu vou traçar, como o ciclo também impede a molécula de rotacionar. Então, eu vou traçar um plano que corta o ciclo aqui, ó. Ele está deitado, tá, gente? Então, olhando assim, ó. De um ponto ao outro, o plano do ciclo. E vou ver que eu tenho os cloros aqui, nesse caso, do mesmo lado. E aqui, no caso da esquerda, de lados contrários. Da mesma forma que os hidrogênios, respectivamente. Então, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter esse cara de cá, que é o cis. No caso, o nome seria 1,2 de cloro ciclopropano. E do outro lado, eu teria o trans 1,2 de cloro ciclopropano. Lindamente falando. Então repara que é simples. O maior dúvida da galera, o maior erro dos estudantes na hora de fazer isso aqui, analisar, é não identificar a condição. Tem dupla, ligantes diferentes, tem ciclo com ligantes diferentes, isomeria geométrica vai acontecer. E o caso que mais cai é o cis-trans, tá, gente? Isso não implica só nomenclatura diferente, tá? Isso implica outras coisas. Como, por exemplo, a propriedade física.
Isômeros geométricos geralmente têm propriedades físicas muito parecidas, tá? A densidade muda um pouquinho, o ponto de fusão e ebulição já não é tão parecido assim. Por quê? Porque a polaridade deles é diferente. E os cis geralmente são mais polares que os trans. Por que isso acontece, mano? Muito simples, vou dar um exemplo prático aqui, tá? Ó, pegar até com cloro, que eu igual usei agora, o cloro é um caso ótimo. Esse cara aqui e esse cara aqui. Quem é quem aqui, bicho? Ó, esse cara, vou nem pegar o nome todo não, tá? Esse cara da esquerda é o trans. Esse cara da direita é o cis. Como é que eu sei? Ó, só traçar o plano aqui, ó. Aqui os cloros estão de lados diferentes. Aqui os cloros estão do mesmo lado do plano, assim como os hidrogênios numa boa. Agora vamos olhar em termos de polaridade. A ligação CH é bastante polar. E o cloro atrai mais elétrons que o carbono. Von, Cl-Brisk, pH. Então o cloro tem um vetor momento polar de atração de elétrons grande em direção a ele em relação ao carbono. É um polo negativo. Carbono em relação ao hidrogênio, ele é levemente mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele atrai um pouquinho em direção a ele. O que acontece na trans aqui, que é a molécula trigonal plana, né? O vetor do cloro anula com o vetor do cloro do outro lado, e o do hidrogênio anula com o hidrogênio do outro lado, porque a direção está oposta real mesmo, moléculas que tem vetores em posições totalmente distintas. Então, nesse caso, a resultante aqui dessa molécula é zero. Sempre vai ser zero? Não. Mas o que eu posso te garantir é que, para moléculas trans, em geral, a polaridade tende a ser menor que a polaridade da cis. Então, aqui é pouco polar. No caso, é a polar mesmo. Na cis, mesmos vetores. Ó. Cloro, cloro, carbono, carbono. Aqui eu tenho uma soma vetorial. Ó. Esse vetorzinho CH daqui ele vai somar com o do cloro do outro lado. E aqui também vai ter uma resultante nessa direção. Então, o cis 1,2 de cloreteno ele tem uma resultante diferente zero, que tende a ser um pouquinho polar, pelo menos aqui. Tá? Então, guarda isso, é um detalhe pequeno. Tá? Geralmente os cis são mais polares que os trans. E isso faz diferença para você pra caramba. Agora outra coisa, que o Enem cobrou recentemente, não é nada demais, gente. Nada demais. Só que o Enem cobrou e o pessoal não tinha visto. Gente, ensino médio não dava isso aqui. Tá? Eu falava, mas geralmente falava, mas era assim, falava rápido, tá? Sendo sincero. Qualquer composto que tem dupla ligação pode ter cis trans, teoricamente. Até o nitrogênio. Assim, mas ele não tem ele não faz 4 ligações. Não dá para fazer 4 ligações de nitrogênio ali. Não dá para ligar mais um cara ali. Calma. Ele tem uma outra coisa. Ele tem um par de elétrons não ligantes. Ele tem um arranjo trigonal plano. E aí o que acontece? Nesse caso, se tem N ligado a N, que é o tal do azo composto, vou traçar o plano da dupla aqui numa boa. Sem menor transtorno, tá? Aí eu vou ver o seguinte. Eu posso ter os átomos de lados opostos ligados ao nitrogênio ou do mesmo lado. Aqui pode ser hidrogênio, qualquer outra coisa, tá, gente? Cadeia carbônica. Porque ele alterna a posição, ou pode alternar a posição, com o par não ligante do nitrogênio aqui, ó, que fica ocupando uma posição na nuvem eletrônica. Então, também tem cis trans. Se os átomos ligados ao nitrogênio estiverem do mesmo lado, cis. Lados opostos, trans. Ele tá fazendo essa relação comparando com o par de elétrons, tá? E é só isso. Nada demais. A mesma lógica que tinha antes, só que aqui é mais fácil de analisar. Tem que analisar se o cara é igual, diferente. Só ver, mesmo lado, lado oposto. Resolveu a parada, tá? Caso o nitrogênio é importante, vai cair mais aí, você vai ver. E pessoal, para encerrar a brincadeira, eu tenho que ir para o caso complexo também.
A geométrica é uma isomeria ampla, tem várias regras. O método cis-trans que eu ensinei para você agora é o que mais aparece disparado. Só que tem o método EZ. O método EZ vem de duas palavrinhas no alemão, que é entgegen, que é oposto, e zusammen, que é juntos. Você pode pensar, oposto seria tipo trans e juntos é tipo cis. Sim. Inclusive eu falo com o pessoal, o Enem já cobrou isso uma vez. O trans corresponde ao E e o cis corresponde ao Z. Então, tipo, o cis, se chamar o Z, você vê que é Z, e chamar de cis, tá valendo. Você vê que é E, chamar de trans, tá valendo. Nem sempre vale, tá? Mas para Enem, via de regra, vale. Não vou te ensinar a regra geral aqui para você ver. O que acontece no caso do EZ? O caso do EZ, pessoal, é quando não tem uma similaridade estrutural de um cara com o outro. Tipo, os ligantes não são iguais. Eu tenho um ligante A de um lado, diferente do B, beleza, regra. Só que do outro lado não tem o mesmo A e B daqui. Tem um D ou E qualquer. E aí como é que eu faço para analisar se é cis ou trans? Se é igual, os iguais são de lados opostos ou lados iguais? Não tem igual, né? Eu olho o que? Nesse caso, é muito simples. O pessoal confunde, tem muita coisa errada por aí na literatura, inclusive. O pessoal fala que é massa atômica, não é massa, é número atômico. Você sabe, número atômico. O Z dos átomos. Tá? Vou te mostrar na prática. Vou traçar aqui o meu plano. A condição não muda, tem que ter ligantes diferentes no mesmo átomo, atende a condição. Só que aqui, ó, número atômico do cloro, 17. Vou botar aqui também de uma vez. Número atômico no carbono, 6. Hidrogênio, 1. Então, ó, no carbono da esquerda, o cloro é quem tem maior número atômico. No carbono da direita, o CH3 é quem tem maior número atômico. Então, você fala assim, isso aqui... mas, ó... Se você olhar só o CH3 aqui em relação ao outro é trans. Só que os grupos que tem maior número atômico aqui estão do mesmo lado. Então, isso aqui seria um cis. Assim, mas os CH3 são lados opostos. Cara, mas eu não tenho grupos totalmente iguais. Então aqui eu analiso pelo número Z, número atômico Z, tá? Para cada cara. Do outro lado, o cloro, que tem maior número atômico, está aqui. E o CH3, que do outro carbono que tem maior número atômico, está aqui. Então vai ser o trans. Mas repara que aqui eu não consigo nem usar o cis e trans de maneira precisa, tá? Cuidado, gente. Isso aqui cai muito pouco. No sul do país costuma aparecer um pouco mais, tá? E um outro vestibular, o Enem já cobrou, mas eu acho difícil cair de novo. Mas fica ligado que é só lembrar disso. Se os ligantes são todos diferentes, olha pelo número atômico, que você vai conseguir ver quem é o maior de cada lado e definir se os maiores são de mesmo lado ou de lados opostos. Se são cis ou se são trans. Show?